Olá, que bom poder conversar com você em mais um vídeo essa semana. Eu sou a Franciele e hoje eu quero conversar contigo sobre um assunto que está dominando a mídia no momento, as redes sociais. Os artistas estão comentando sobre essa questão, que foi o assédio dos brasileiros à russa na semana passada. Os meninos ali, né, fazendo festa, se reuniram ao redor dela e convidaram a moça, né, a gritar junto, comemorar, falando algumas palavras que obviamente ela não fazia a menor ideia do que estava falando, e ela disse ali, né, se rindo, enfim. Isso causou bastante indignação na população, principalmente nas mulheres, porque é um vídeo que está expondo aquela menina, é um vídeo que produz humilhação, é um vídeo também bem machista e é um vídeo que incomoda a gente de assistir. Então, os jornais comentaram sobre ele, diversas pessoas, diversos youtubers comentaram sobre ele, e eu quero aqui deixar a minha opinião sobre essa questão também e deixar dois alertas, na verdade. Então, se você não sabe do que eu estou falando, você pode procurar no YouTube sobre o assédio dos brasileiros à russa e você vai ficar sabendo exatamente do que eu estou falando. Gente, essa história me incomodou bastante, sabe? Porque a gente vive numa sociedade que prega algumas coisas para a mulher. Por exemplo, para a mulher ser bonita, a mulher ela tem que ter algumas medidas específicas. Então ela tem que ter bumbum grande, cintura fina, peito grande, ela tem que ser atraente. Para a mulher ela poder ser bem vista na sociedade, ela tem alguns critérios que na verdade eles não são assim tão reais e muitas vezes tão possível. A mulherada vive aí sobre a opressão da ditadura da beleza, da moda, do estilo, e muitas vezes acaba se esquecendo quem é de fato a mulher e acaba se tornando a mulher um objeto, uma coisa que existe para satisfazer o prazer dos homens, ou pelo menos para satisfazer o prazer na questão de olhar, e por aí vai. O que me incomoda nessa questão é que muitas vezes as meninas, as mulheres, nós mulheres, nós achamos, a gente reclama disso, mas de fato, as mulheres aceitam isso como uma verdade, ou seja, para que ela possa de fato se sentir bonita, ela precisa da aprovação do sexo oposto. Tanto é que, por exemplo, quando as meninas vão se arrumar para ir para balada, muitas vezes elas se arrumam pensando não em estar bonitas para elas, mas em chamar a atenção dos meninos. Ou muitas vezes quando se arruma não precisa nem ir para balada, para o shopping ou para andar na rua, muitas vezes o que passa pela cabeça das meninas é em chamar a atenção e não tanto na questão de estar bem com quem elas são. Porque, meninas, a gente tem que ser realista, né? A gente fala hoje sobre a questão do assédio, a mulherada fala hoje sobre a questão do assédio, mas muitas vezes quando ouve na rua e aí, gostosa, ao invés de isso te incomodar, isso te dá, talvez, uma sensação de, não, realmente sou bonita, alguém me acha gostosa. E isso me faz pensar em algumas coisas, né? Porque quando eu passo a ver o assédio como uma admiração, é porque emocionalmente eu não tô legal, entende? Emocionalmente eu não estou bem. E aqui fica um alerta para as mulheres: meninas, assédio é assédio. Isso não é aceitável. A gente vive numa cultura em que as mulheres, elas são oprimidas. E eu não tô aqui de mimimi. E eu também não tô aqui com um discurso feminista, eu tô aqui falando pra ti que isso tem que parar. Mas a gente vive numa sociedade que isso simplesmente não importa. A gente vive numa sociedade que diz pra nós, mulheres, que o que importa são as nossas medidas, o que importa é que a gente tenha que chamar atenção. E aí, gente, o que eu fico pensando é o seguinte: isso é uma realidade para as próprias mulheres. Tem mulheres que são machistas. Isso tem que parar, em algum momento isso precisa parar. E eu decidi na minha vida, assim, levantar essa bandeira agora. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu levanto essa bandeira? Eu trabalho com famílias, eu faço palestras para famílias, eu vou em igrejas, em empresas, eu faço palestras para famílias, eu atendo famílias no consultório, eu trabalho com adolescentes, tenho contato com muitas famílias. E como é que eu ergo essa bandeira? É com as famílias. Eu digo para as famílias o seguinte: pais, homens e mulheres, né? Pais e mães que estão me assistindo, vocês precisam educar as meninas que estão vindo aí para serem mulheres independentes. Independentes financeiramente, independentes emocionalmente. Essas meninas, elas precisam ser livres. O problema é que muitas vezes dentro de casa as meninas são criadas para serem objetificadas também por um futuro esposo ou pelos homens
por quem elas forem ter contato. Por exemplo, se você tem um casal de filhos, geralmente tu dá para tua filha, da filha a missão de cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, aprender a cozinhar, e o teu filho pode jogar videogame o dia todo. Ou você diz para sua filha assim, não, tal horário tu tem que chegar em casa porque é muito tarde para uma mulher estar na rua até esse horário, mas o teu filho pode chegar a hora que quiser. Gente, isso é uma diferenciação. É perigoso estar tarde na rua para qualquer pessoa, independente se é homem ou mulher, mas é dito para as meninas que é porque elas são meninas que isso acontece. Então, a gente precisa de pais que incentivem as meninas a serem inteligentes. A gente precisa de pais que incentivem as meninas a fazerem alguma coisa, a se posicionarem, a terem opinião. Só que muitas vezes, nas famílias, o que eu vejo? Pais que não se envolvem com a educação das meninas, pais que não dizem para elas o quanto elas são bonitas, pais que não dizem para elas o quanto elas são capazes, e elas buscam essa aprovação fora da família. E aí é que é um problema, porque geralmente quando se busca isso fora da família, elas se tornam alvos fáceis de homens mal intencionados. Então, pais e mães, por favor, claro, ensina a tua filha a lavar, cozinhar, passar, é lógico, ela precisa saber disso, mas também ensina ela, incentiva ela para ela ir para uma universidade. Incentiva ela para ela fazer um mestrado, incentiva ela para ela ser alguém. Porque muitas vezes tudo que gira na educação da menina é aprender a lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa e casar. E aí parece assim que tudo que... o futuro da mulher é esse, ela tem que casar, ela tem que se envolver com o casamento. Eu não estou falando contra o casamento aqui, porque eu trabalho na questão de reconstrução de casamentos, eu super acredito nos casamentos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando se passa por cima dessa questão de tornar as mulheres independentes, as meninas independentes, você está colaborando para que a tua filha, ela caia num casamento depois com um possível agressor, não só fisicamente, mas um agressor psicológico, e tu tá contribuindo para que essa filha seja frustrada, entende? Eu conheço o caso de uma família que os pais de duas meninas incentivavam ao casamento. A filha tinha que casar, tinha que arrumar um homem, tinha que casar, porque parecia que o valor dela estava aí. A menina, o quê? Casou com o primeiro que apareceu. O que aconteceu? A menina é infeliz. A menina é infeliz, vive num casamento difícil, entende? Então assim, ó, não faça isso com a tua filha. Claro, você precisa prepará-la para o casamento, precisa conversar sobre esse assunto, precisa, mas não torna isso o objetivo da vida dela. Ela precisa ser uma mulher inteligente. E eu falo isso para você porque eu sou assim. Eu fui ensinada a ser uma mulher, a ter uma opinião sobre as coisas, a ser independente, a ter o meu emprego. Eu fui ensinada assim. Por quê? Porque eu fui criada por um homem inteligente, um homem que acredita na independência da mulher. Eu fui criada por um homem que eu sempre vi ele respeitando a minha mãe. Eu sempre vi ele, ao invés de humilhando a minha mãe, elevando a minha mãe. Eu tive essa oportunidade de ter sido criada por um homem inteligente. Então, se tu é pai, seja um homem inteligente e, por favor, eduque a tua filha para ela ser uma mulher independente. Sabe? E aqui vem outra questão. Ensinem os meninos a lidarem com mulheres independentes. Ensinem os meninos, porque, gente, eu fico impressionada. Os pais, eles incentivam os meninos, desculpa a expressão que eu vou usar, a pegarem as meninas. Ensina o teu filho a lidar com uma mulher inteligente, para que ele não se torne um machista babaca como esses que eu acabei de comentar no início do vídeo. De se achar no direito de expor uma menina porque ela é bonita e ficar falando aquilo que eles disseram sobre ela. Gente, isso é ridículo, isso é ridículo. E eu tô aqui para levantar essa bandeira em defesa das mulheres. Dizer pra ti, menina, seja independente. Você precisa ser independente desse pensamento, independente emocionalmente, independente financeiramente. Seja livre. Seja livre. E sabe, por incrível que pareça, eu ainda escuto de pessoas inteligentes, de pessoas que estudaram, de pessoas que têm 2, 3 graduações, de pessoas que têm mestrado. Eu ainda escuto de pessoas que me dizem assim: ah, Fran, tu é tão inteligente, tu tem tudo, né? Só falta casar. Como se o meu valor se resumisse ao casamento. Parece que todas as coisas que eu já conquistei, todas as coisas que eu já fiz, esquece isso, porque falta. Entende? Já só falta casar. Eu não tô falando aqui contra o casamento, como eu tô dizendo. O que eu tô trazendo aqui para vocês é o seguinte: que vocês incentivem as filhas de vocês a serem mulheres independentes, que elas façam a diferença. Gurias que estão me assistindo, você não precisa te rebaixar para ser admirada por um homem babaca, por um canalha que vai só te usar. Tu não precisa fazer isso.
Tu não deve fazer isso. Um homem decente, ele vai te aceitar como você é inteligente, como você é tendo opinião, como você é sabendo cuidar de ti, como você é, ele vai te aceitar assim. Agora, se ele for como esses caras que eu acabei de comentar no vídeo, um machista, babaca, ele provavelmente não vai te respeitar. Então, tu não precisa te sujeitar a isso, entendeu? Não precisa te sujeitar a isso. Então, pais, agora para eu encerrar o vídeo, tratem as filhas de vocês como verdadeiras princesas. Tratem como verdadeiras princesas, porque daí elas vão procurar homens como o rei, como vocês. Porque senão, isso só vai gerar mais problemas emocionais. E aí a gente só vai estar reproduzindo mais gente como esses homens que assediaram essa russa. E eu tô cansada disso. Entende? Então eu levanto essa bandeira certamente. Enfim, falei um monte, mas é que eu precisava desabafar sobre esse assunto. Eu não sei o que você pensa sobre esse assunto. Se você quiser deixar o seu comentário logo abaixo, deixa ali que eu vou ler e vou comentar com bastante carinho. Não esquece de deixar o teu gostei, de compartilhar esse vídeo com a tua rede social, tá bom? É um assunto importante que a gente tem que comentar e tem que pensar sobre ele. Um grande beijo pra você e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!